Nosso assunto agora é energia. Vamos conversar com o engenheiro Álvaro Menezes, ele que é também consultor ambiental. Álvaro, obrigado pela participação aqui mais uma vez. Bom, fala-se de novo numa crise hídrica e um risco de apagão. E aí, o que é que você teria a nos dizer a respeito? Pela sua experiência, que já tem atuado há bastante tempo nessas áreas, né? Flávio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de participar desses debates que você promove aqui. Para mim é sempre muito enriquecedor, porque obrigado. A gente não só aprende quando está falando sobre alguns assuntos que a gente teve experiência ao longo do tempo. E essa questão do apagão, e aí, como você me conhece, eu já tinha conversado com você, eu milito nessa área de recursos hídricos e saneamento, e isso tem uma vinculação muito forte exatamente com essa visão que se desenha hoje de mais um apagão, que, assim, pelo que a gente tem visto, se a gente for analisar somente vamos dizer assim, as características do clima hoje, o que tem acontecido em relação ao armazenamento de água, a demanda por energia elétrica, a própria situação da pandemia, que no ano passado a gente teve um período em que houve baixo consumo, né? Mas assim, no consumo residencial houve uma elevação, mas no comércio, na indústria houve uma redução muito grande. Mas isso, assim, eu diria que não descompensou, eu posso usar essa palavra, o que está acontecendo agora, né? Agora a gente tem, de fato, uma redução do armazenamento de água nas principais barragens, nos principais reservatórios, e isso está gerando uma redução, consequentemente, na produção de energia elétrica. Então, assim, eu diria que esse risco de apagão, que aí se a gente voltar lá ao início dos anos 2000, né, acho que foi por aí, assim, final do... Foi do governo Fernando Henrique. Do governo Fernando Henrique, acho que foi exatamente final dos anos 90, início dos anos 2000. Chegou a ter racionamento, né? Chegou a ter até o racionamento, né? Então, eu acho que, assim, para a gente começar falando sobre isso, eu diria que o que acontece muito em relação a essa gestão de recursos hídricos e que tem esse impacto muito forte na área de energia elétrica no Brasil, porque a matriz energética nacional, ela é fundamentalmente baseada em recursos hídricos, é exatamente essa gestão da oferta e da demanda. A gente tem, assim, claramente ainda no Brasil, apesar desses anos todos que a gente já tem da existência da Lei Nacional de Recursos Hídricos, que é de 1997, a gente tem a Agência Nacional de Águas, a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica também, cuidando de todo esse vamos dizer, processo, a gente tem ainda muito descontrole e deficiência de gestão. Eu acho que, assim, uma coisa também que dentro dessa visão e desse risco de apagão vem levando o Brasil, eu acho que é bom a gente olhar por esse lado também, tá? A evoluir, é que a gente tem avanços de inovação tecnológica muito fortes nessa área de gestão de geração de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, os operadores também de serviços de distribuição de energia elétrica também têm um grau de tecnologia muito bom. Então, isso tem ajudado a gente a ir superando esses, vamos dizer assim, riscos de apagão ocultos, que a gente às vezes não nota muito, mas que o operador nacional do sistema consegue administrar bem sem que esse impacto chegue à sociedade. Agora a gente está vivendo de novo um risco de que esse impacto chegue até a sociedade. Bom, e por falar nisso, o governo atual está tomando a mesma providência que governos anteriores. Ou seja, para inibir o consumo da energia elétrica, está aumentando o valor da tarifa. Isso. É por aí mesmo? Olha, eu diria assim, se a gente for considerar o modelo existente, infelizmente é por aí, né? O que eu acho é que a gente precisa, de fato, exercitar outras formas, né, de utilização de energia, e aí a gente pode falar muito bem da energia eólica, da energia solar, tá? E também das revisões tarifárias, que eu diria que, aí eu posso falar mais até como cidadão, o modelo regulatório nacional para energia elétrica, ele, eu diria assim, repito, como cidadão, ele privilegia muito, tá, o prestador de serviço, desde a geração até a distribuição. Eles são muito mais protegidos do que o cidadão. O cidadão, ele é facilmente atingido num momento como esse, por uma bandeira vermelha, né, que vai onerar mais ainda a conta dele e ele vai ter que pagar mais caro e não tem outra saída. Então, como eu disse, no modelo atual, sim, pagar mais caro o uso da energia elétrica é o que resta para o cidadão. Mas o que eu acho é que o governo, e aí eu diria também assim, as próprias operadoras, as agências reguladoras principalmente, elas precisam começar a estudar melhor, tá, uma forma de não penalizar tanto o cidadão. Porque todas as vezes que houver uma crise hídrica, essas crises hídricas são cíclicas, elas decorrem também das mudanças climáticas, embora alguns estudiosos digam que não é tanto assim,
mas eu diria que essas mudanças climáticas têm um impacto muito forte, sim, nessa redução, eu diria, no aumento dessas crises hídricas com mais frequência. Do outro lado, tem a demanda, né? A população está aumentando, o uso de energia elétrica aumenta bastante, o uso de energia, vamos generalizar, aumenta muito, tudo hoje está associado a um equipamento elétrico, eletrônico, a gente usa isso o tempo todo, tá? E isso faz com que a gente tenha necessidade de gerenciar melhor exatamente os dois lados, a demanda e a oferta, para que a gente não chegue no momento em que seja muito difícil você pagar por uma coisa essencial para a sua vida. A gente não pode deixar de ter energia nas nossas casas, venha ela da hidrelétrica, ela venha de uma energia eólica, ela venha da energia solar, a gente vai precisar sempre disso aí, não dá para fugir disso aí. E ainda vem uma relação disso aí com um tema que você também gosta muito de falar, que é o abastecimento de água, né? Os abastecimentos de água não funcionam sem energia elétrica praticamente. 90% deles, em geral, a gente pode considerar mesmo nessa diversidade nacional, eles dependem de energia elétrica para funcionar. E tem um custo caro, porque eles funcionam 24 horas por dia, muitas vezes, tá? Então, eu volto ao ponto. Eu acho que o essencial é, de novo, as agências reguladoras começarem a pensar mais no cidadão. Bom, eu acompanho muito seus artigos, né? E um deles, recentemente, você escreveu o seguinte: avaliar isoladamente a crise hídrica pode ocultar as causas e desprezar os efeitos. Foi isso mesmo? Isso mesmo. Eu acho que a gente fica olhando muito assim para o que acontece num momento como esse agora, né? Crise hídrica, né? Se a gente olhar pelo lado da energia elétrica, lá vem a bandeira vermelha, lá vem um ônus a mais para o cidadão, e a gente esquece desse ponto que eu estava falando há pouco, a gestão da demanda e da oferta. A gente tem agências reguladoras, eu diria, no setor de eletricidade, no setor de energia elétrica muito fortes. Esse mundo da energia elétrica no Brasil, ele sempre foi muito associado a planejamentos de longo prazo, eu diria de fato boas visões de gestão também, de um ambiente regulatório que foi adquirido desde a década de 50, 60, quando essas hidrelétricas foram se consolidando no Brasil como geradoras de energia de grande porte. Mas, assim, a gente deixa de certa forma que isso fique oculto e só apareça quando a gente sente um efeito como esse que a gente está sentindo agora. Então, quando a gente destaca o efeito, como aparece agora, a gente está, de fato, ocultando mais uma vez a causa principal, que é a má gestão de recursos hídricos no Brasil ou a ausência de gestão de recursos hídricos no Brasil. A gente tem um peso muito grande na área de energia elétrica, na área de geração de energia a partir das hidrelétricas, né? Elas são muito fortes, mas mesmo assim a gente vê que chega num momento como esse, a gente está vivenciando de novo uma possibilidade de ter um apagão, de ter racionamento de energia elétrica. O impacto disso é muito grande, não só para a vida do cidadão especificamente, que poderá deixar de assistir alguns momentos televisão na sua casa, mas pelo pior disso tudo, que é o efeito na indústria, o efeito na saúde pública, o efeito no comércio. Bom, quais são as opções mais viáveis para a geração de energia, além da energia gerada por hidrelétrica? Olha, essa discussão de matriz energética, o Brasil, eu diria que também já vem aprofundando isso há um bom tempo, ela tem se consolidado hoje, ou se fortalecido, eu diria, de forma mais objetiva, com a busca da utilização da energia solar, face às possibilidades que ela gera aqui para o nosso país. A energia eólica também, se a gente for olhar aqui pelo Nordeste mesmo, se você viajar por Sergipe, Paraíba, o Ceará, o Piauí agora estava anunciando também uma bateria enorme de energia eólica também que ele estava colocando à disposição da sociedade. Eu acho que isso vem mostrando que há avanços, tá? Então, eu voltaria ao ponto da matriz energética. É preciso fazer um balanceamento disso aí. Não dá para a gente imaginar que, de repente, o Brasil passará para ser mais abastecido por energia eólica ou mais abastecido por energia solar. Mas é evidente que o governo precisa fortalecer as ações nesse sentido. Para fortalecer as ações nesse sentido, eu vou invocar aqui um colega nosso, um amigo nosso, o Daniel Lima, que de fato em seus artigos tem destacado muito bem isso aí, tá? Há uma prioridade ainda, há uma força muito grande na manutenção do status da geração de energia a partir das hidrelétricas, e o governo ele tem, eu diria assim, um certo, eu vou usar a palavra receio, né, para ser bem educado, né, um certo receio de evoluir para outras fontes, tá? Então, eu acho que isso é um desafio muito grande.
existem outras fontes, como se a gente for para o setor de saneamento. No setor de saneamento, a gente pode ter energia gerada a partir do gás que vem do esgoto, do tratamento do esgoto, do biogás. Isso é um volume pequeno, mas dependendo da estação que você tenha, da geração de esgoto que você tenha e do gás que você gere naquela estação, você pode ter sim energia de biogás também. Todas essas coisas têm custo, tá? E elas precisam ser avaliadas, assim, a partir desse custo, onde elas podem ser aplicadas. Bom, falando da energia solar, agora que a energia solar está ganhando um pouco mais, está sendo mais divulgada, está sendo mais comercializada, inclusive, aí vem a ANEEL, está querendo aumentar, taxar entre 28% e 53%. Até um contrassenso do governo que está querendo, quer dizer, precisando de buscar alternativa energética. Eu interpreto isso, de novo, como aquela falta de conhecimento das realidades que a gente tem, eu diria assim, contraposta à manutenção de um status, né? Ao longo de toda a sua história, vamos falar assim, o Brasil se habituou à energia hidrelétrica. Mudar essa matriz ou utilizar outra fonte de energia nessa matriz é uma coisa que mexe com costumes, com hábitos, com visões, tá? E aí, ao invés de a gente buscar uma solução que vise integrar outras fontes de energia a essa que periodicamente tem se esgotado, se a gente for olhar para as crises hídricas, né? A gente começa a querer criar dificuldades para que uma outra coisa que traz mais tecnologia, que é mais limpa, que não agride o meio ambiente tão fortemente como as hidrelétricas, ela seja, assim, tolhida, né, na sua capacidade de gerar oportunidades por uma avaliação de custos que eu desconfio que ela seja real hoje. Eu acho que há muito mais uma tentativa de manter um status do que, de fato, de evoluir para uma coisa que possa trazer mais vantagem para a sociedade e para o meio ambiente. Bom, em seus artigos você tem defendido também subsídio para o setor de saneamento. Como é que se daria isso? Olha, esse é um outro ponto muito importante que você tocou agora, né? A gente está tendo agora no Brasil um movimento muito forte a partir da Lei Nacional de Saneamento, do chamado novo marco regulatório, que tem como objetivo principal acabar as companhias estaduais de saneamento. Isso parece uma coisa muito dura, né, para quem acha certo, para quem acha errado, mas na prática é isso, tá? Os decretos que sucederam esse marco regulatório, eles têm um foco específico. As companhias estaduais de saneamento, na maioria, não continuarão mais funcionando como elas funcionam hoje, algumas deixarão de existir, tá? E uma das coisas que levou as companhias de saneamento a mergulhar, eu diria assim, já há muitos anos, numa dificuldade de se manter como operadoras majoritárias no Brasil, foi a inexistência de subsídios. O setor elétrico tem subsídios, né, importantes para fazer com que os mais pobres usem energia elétrica nas suas casas, o setor de saneamento não tem. A tarifa social, que a gente ouve falar, é um subsídio, eu diria, falseado, porque ele é tirado diretamente da receita do prestador de serviço. O governo não tem um fundo no setor de saneamento que pudesse ser utilizado para exatamente subsidiar diretamente os mais pobres e o prestador do serviço, seja ele público ou privado. Porque como é que você, como prestador de serviço, fica obrigado a tirar da sua receita um valor para subsidiar os mais pobres, quando você já tem dificuldade também para gerar a sua receita? Então, isso é um contrassenso. Então, eu acho que o governo aí precisa, de novo, tanto quanto no setor de energia elétrica, muito mais, eu diria, no setor de saneamento, criar subsídios reais. O subsídio cruzado é uma outra farsa que viveu o tempo todo no setor de saneamento, acobertando a ideia de que sim, o setor de saneamento tem um subsídio cruzado, que só serve para pagar o salário do empregado da companhia, vamos usar como exemplo aqui a Casal, do empregado da Casal que está lá em Ouro Branco, tá? Que não terá tão cedo, não teria tão cedo investimentos da Casal, porque a Casal é impossibilitada de fazer isso, mas o subsídio cruzado tirado daqui, de quem paga a tarifa em Maceió, de quem paga a tarifa em Arapiraca, que são municípios que a gente sabe que tem rentabilidade, pagar o salário do cara de Ouro Branco. Mas não permitiria, nem permitiria tão cedo, que lá se fizesse investimentos por conta desse subsídio cruzado. Então, o subsídio tem que ser usado para você, de fato, fazer com que a população de Ouro Branco tenha água e não que o empregado da Casal tenha salário. Tá ok. Muito obrigado ao engenheiro e consultor ambiental Álvaro Menezes pela sua participação aqui em Conjuntura. E muito obrigado a você também por nos acompanhar.